Eu queria falar um pouquinho sobre aquela decisão do ministro Flávio Dino, que retira o benefício de um ex-juiz de Minas Gerais e alega que seria um vale-tudo de benefícios ou de acesso dos magistrados a penduricalhos. Seria um bom momento, então, para se discutir o corte de vários penduricalhos que hoje engordam a folha de pagamento e que pesa no bolso de todos nós, né, Alan Gani? Com certeza. Aliás, ele puxa a fila, a decisão correta, porque, veja, um grande problema, né, fiscal brasileiro advém, sim, da justiça. A nossa justiça, ela custa 160 bilhões de reais por ano. Estou falando aí de toda a justiça, Supremo, Ministério Público, todo mundo, né? Todas as esferas. Isso significa, Evandro, mais ou menos 1,6% do PIB. Não é pouca coisa, em grande parte pelo excesso de privilégio. Então, precisa limitar os supersalários? Com certeza. A gente não está falando aqui que juiz não possa ganhar bem ou promotor. Não, são profissões que exigem uma alta remuneração, mas está demais, né? A gente viu o caso ali no Mato Grosso ganhando 9 vezes mais do que um ministro do Supremo. Isso não faz o menor sentido. Você tem a questão dos penduricalhos também, essas verbas indenizatórias de processos administrativos do passado que se acumulam e aí é um volume gigantesco. E o terceiro ponto, então a gente falou super salário, penduricalhos e o terceiro ponto, Evandro, os auxílios, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio transporte. Quando a gente soma tudo isso, quer dizer, os auxílios mais o penduricalho, muitas vezes é superior ao próprio salário. E aí você tem casos assim de desembargadores ganhando R$1 milhão por mês. Isso não faz o menor sentido, né? Nem estou entrando aqui no mérito de aposentadoria de magistrados também. Então, o ministro Flávio Dino está correto com essa decisão e abre aí uma janela de oportunidade para uma reforma fiscal do Judiciário. Como é que você analisa, Kriegner? Com certeza, eu estou de acordo aqui, o que o Alan traz é muito importante. A gente tem uma estimativa que dentre os 53 países mais desenvolvidos, né, do mundo, em média, o judiciário custa 0,4% do PIB daquele país. Então, essa é a média aí dos países mais desenvolvidos. No Brasil, o judiciário custa não 1, 2, nem 3, mas 4 vezes mais que essa média internacional. É 1,6% do PIB que vai para custear o judiciário. E sim, nós temos um judiciário diferente, às vezes não dá para comparar 100% com os Estados Unidos, com o Canadá, com outros países aí que a gente pode admirar em outros setores, porém, existem muitos abusos e isso precisa ser combatido. Essa decisão do ministro Flávio Dino é um primeiro, talvez uma primeira luz aí no meio de uma escuridão muito grande. Tem a frase que eu não sei quem foi que disse, mas que para mim ela é muito acertada, né? Que o Brasil nunca deixou de ser uma monarquia. Nós apenas trocamos de rei. E agora nós temos 11 reis, né? Que é o Supremo aí, que tem o poder moderador e representa toda essa... Na verdade, até é interessante ver que na época do Império de Dom Pedro II, a família real custava para o Brasil 0,3%. Hoje, então, o judiciário custa para o Brasil mais do que a família real na época da monarquia. Não estou aqui fazendo defesa de monarquia, que sei que a gente está discutindo as coisas, mas é para a gente ver como que certas coisas passam despercebido ao olho do cidadão. E isso não pode mais continuar dessa maneira, né? Fala, Segré. O curioso, nesse caso, Evandro, é que esse juiz fez um processo, porque ele estava... Nesse momento não tinha recebido os valores, acho que de 2005 a 2011, me parece. Ele ganhou, a União apelou, perdeu, ou seja, esse recurso feito pela União foi perdido pela União, e aí alguém foi lá e bateu na porta do STF, coincidentemente ou não, caiu como relator o ministro Flávio Dino, que deu ganho à União, dizendo, não, isso aqui não pode, não deve ser assim, então não vai proceder. Chama atenção, de qualquer maneira, estamos todos de acordo, né? Não estou reclamando do ministro, ao contrário, acho que está certo em parar esses penduricalhos, mas me chamou a atenção que a própria Justiça deu por ganho para esse juiz e o STF derruba todas as instâncias anteriores. Continuo pensando que essa independência dos poderes está um pouco confusa, mas nesse caso foi a favor do contribuinte que não tem que pagar tanto penduricalho para o juiz. Arremate aí, Zé. Pois é, o conceito geral é de que ninguém pega alguém na rua e o obriga, coloca uma arma na cabeça dele e a partir de hoje o senhor será juiz.
Não, ele decidiu ser juiz, fez um concurso dificílimo, um concurso muito difícil, talvez um dos mais difíceis do país. Não o mais, mas um dos mais. Passou e o teto salarial é de R$44 mil. Isso ficou muito bem na Constituição, muito bem. E agora os próprios juízes dão decisões, inclusive algumas já passaram pelo Supremo, contra a própria Constituição. A Constituição redundou, colocou 2 vezes no corpo da Constituição que o teto salarial é o teto do Supremo, ou seja, o maior salário do Brasil é o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso em todo o serviço público, não é só para juízes, mas o que nós estamos vendo aí. E aí o Constituinte foi lá nas disposições transitórias, quando alguém disse, olha, vem cá, mas já tem alguns aí que recebem mais do que o teto. Aí os constituintes, então, vamos colocar isso aqui. Veja o que tem no artigo 17 das disposições transitórias da Constituição. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição, serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrente, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. Olha o que tem na Constituição. E como é que um magistrado dá uma decisão permitindo que alguém receba mais do que o teto constitucional? Eu não entendo. Não faz sentido algum.